no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que te dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Amém. Vamos fazer mais uma oração. Nessa oração nós vamos pedir para Deus falar conosco. Vamos pedir para Deus usar a minha vida como instrumento nas mãos do Senhor. E também, junto com essa oração, nós vamos pedir pelas pessoas que estão adoentadas. Tem pessoas conosco aqui hoje que não estão passando bem, e tem pessoas que tiveram que ir embora também porque não estão passando bem. Então nós queremos orar por essas pessoas. Pai, nós queremos louvar ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui. Louvamos ao Senhor por este culto, pela oportunidade que nós tivemos de falar com o Senhor através dos hinos, ó Deus, através das orações. Nós louvamos ao Senhor também por essa oportunidade de nós ouvirmos o Senhor falar conosco. Queremos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos da Tua direção, ó Deus, precisamos da sensibilidade à voz do Espírito Santo, e só o Senhor pode fazer isso em nós, ó Pai. No nome de Jesus eu oro para que o Senhor perdoe os nossos pecados. Eu oro para que não tenha nenhuma barreira entre nós e o Senhor, e nós possamos ter essa liberdade, ó Deus, de poder ouvir, de poder ser edificado pela Tua palavra. Queremos que a nossa fé seja acrescida e precisamos que o Senhor fale conosco. Deus, tira todo o impedimento no coração, tira todo o impedimento na mente, tira todo o impedimento no ouvido, e nos dá a liberdade, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. A Tua palavra diz, ó Deus, que quando o Senhor fala, a Tua voz ela é poderosa para penetrar, Senhor Deus, no mais íntimo do nosso ser. E nessa noite eu peço que o Senhor venha fazer uma obra em nossos corações, na nossa mente, de maneira que os Teus propósitos sejam alcançados na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que entrou aqui, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está acompanhando pela internet. Deus, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa cumprir o desejo do Senhor em nós nessa noite, no nome de Jesus. Pai, eu também quero interceder por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão passando mal. Deus, em nome de Jesus, cura-os, ó Pai. Cura-os na autoridade do Teu nome, Deus, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que cura de perto, cura de longe. O Senhor é aquele que basta uma palavra do Senhor, ó Deus. Tem pessoas aqui hoje que estão se sentindo mal, ó Deus. Quem sabe já melhorou, quem sabe já está melhor, mas se não estiver, ó Deus, eu declaro, Senhor Deus, a cura. Eu declaro, Senhor Deus, meu Pai, a saúde na vida dessa pessoa aqui. Aquele que precisou ir embora, não está passando bem,
Deus, em nome de Jesus, visita-o agora no caminho de casa, Senhor, que já chegue em casa passando bem e possa testemunhar e glorificar o Teu nome, Pai, no nome de Jesus. E nós que estamos bem aqui com saúde, eu oro, Senhor Deus, para que a nossa alma também vá bem, para que a nossa vida espiritual também vá bem, para que nós estejamos bem com o Senhor, ó Pai, para que nenhum impedimento haja entre nosso relacionamento com o Senhor, no nome de Jesus, amém. Vamos tomar assento. Eu queria aproveitar esse momento e dar as boas-vindas a todos os visitantes. Vocês são muito bem-vindos, que possam se sentir em casa. E também gostaria de aproveitar e trazer um pequeno esclarecimento de tudo que foi falado aqui com relação à obra missionária. Nós temos trabalhos missionários em alguns países, mas essa questão do trabalho no sertão, é importante você saber isso. Não fomos nós que decidimos ir lá impulsionados por um sentimento ou por qualquer outra razão. Deus nos levou àquele lugar. No sítio querido, onde nós estamos trabalhando, onde nós compramos um terreno, aonde nós estamos construindo. Quando eu falo nós, eu estou falando eu e você. Deus colocou no nosso coração o trabalho com as crianças naquele lugar. E foi uma coisa assim, confirmada por Deus. Nós evangelizamos o dia todo e quando voltamos para o hotel, 5 pessoas diferentes, começamos a conversar e Deus havia já falado no coração das 5 pessoas a mesma coisa, que era para nós trabalharmos com as crianças. O que acontece naquela comunidade é muito comum em vários lugares e nós podemos encarar isso de duas maneiras. Nós podemos dizer, mas isso tem em todo canto, né? E não fazermos nada. Ou nós podemos fazer como nós estamos fazendo, ainda que tenha em todo canto, e nós não podemos alcançar todo canto, nós podemos alcançar aonde Deus colocou no nosso coração. Qual é a situação? Cada casa que você entra naquele lugar, seja dia de semana, seja fim de semana, seja de manhã, de tarde, de noite, você vai chegar e vai bater na porta, ou a porta já vai estar aberta por causa do calor, e você vai encontrar o pai e a mãe, e 10 crianças, 12, 15 crianças em cada casa dessa aí. Não tem trabalho, e o que nos chamou a atenção é que nós perguntamos para os pais, né, quantos filhos você tem? Uma casa tem 10, a outra tem 12, a outra tem 15, a outra tem 8, a outra, o mínimo lá é de 7 a 8. E uma outra pergunta que chamou muito a nossa atenção: quando foi que você teve o primeiro filho? Eu tinha 15 anos de idade. Eu tinha 16 anos de idade. Então Deus colocou no nosso coração de nós ministrarmos a palavra de Deus para essa geração de crianças, e não só fazer o trabalho de evangelismo, mas também que, quem sabe, mudar uma geração, ensinando essas crianças que elas não precisam casar com 14 anos, não precisam casar com 16 anos, não precisam ter 10, 15 filhos. Então o nosso trabalho lá é com crianças. O nome do projeto é Sertão Kids. Então eu quero convidar você a ficar inteirado do que está acontecendo. Essa semente nesse lugar que não chove, lá não chove, às vezes passa 3 anos sem chover, 4 anos sem chover. Todos os anos eles plantam, e isso aí dá uma tristeza tremenda, porque numa das últimas vezes nós estivemos lá, todo mundo tinha plantado milho e feijão, e todo mundo falava a mesma coisa: o feijão nós já perdemos, e se não chover em 15 dias nós vamos perder o milho. É muito comum eles plantarem e não colher nada, plantarem e não colher nada. Às vezes passa anos sem chover naquele lugar. Mas eu quero dizer para você que é uma terra produtiva, onde a sua semente vai abençoar uma geração para a glória de Deus. Amém? Nós lemos aqui em Isaías um texto a respeito de quando Deus muda o nome de Jacó, e
Umas semanas atrás nós falamos sobre essa mudança do nome de Jacó para Israel. Jacó, a palavra Jacó, o nome Jacó significa trapaceiro, ou aquele que segura o calcanhar. Ele, irmão gêmeo de Esaú. Quando Esaú nasceu, que foi o primeiro, quando puxaram a Esaú, Jacó estava segurando no calcanhar de Esaú, e por isso ele recebeu este nome de enganador, de trapaceiro e aquele que segura o calcanhar. A vida de Jacó, nós podemos ver esse nome vindo à tona várias vezes. Várias vezes ele enganando, várias vezes ele fazendo algo para se beneficiar, usando a mentira, usando o engano, usando as artimanhas dele para que ele pudesse ter benefício. No momento da sua vida, ele está com medo. Ele está com medo do seu irmão. O seu irmão havia ameaçado ele de morte, porque Jacó havia roubado a primogenitura de Esaú. A primogenitura nessa época era o filho mais velho, o primeiro. A primeira bênção que o filho mais velho tinha é que ele tinha 50% da herança, independente da quantidade de filhos que os pais tivessem. 50% da herança pertencia ao primogênito. E Jacó, com a sua maneira de trapacear, ele enganou o seu irmão, e ele teve que fugir com medo do irmão. Passou muitos anos fora, constituiu família, teve filhos, ficou rico, e de repente ele fica sabendo que Esaú está vindo na direção dele. Ele teve medo, ele dividiu a sua família e as suas propriedades, a sua riqueza em três grupos, e ele disse: se meu irmão matar um grupo todo, ou matar dois, pelo menos ainda tem mais um. E a Bíblia deixa bem claro essa questão do medo de Jacó. Ele sabia que ele tinha culpa no cartório, e ele sabia que o irmão dele não estava brincando. E no momento, a Bíblia fala que ele teve um encontro com Deus. Ele encontrou um anjo. E essa história é interessante, ela parece ser figurada, mas é fácil de acreditar que ela é literal quando ele, durante uma madrugada, ele lutou com esse anjo. E quando ia amanhecendo, o anjo disse: eu tenho que ir embora. E Jacó disse: não, eu não deixo você ir até que você me abençoe. E o anjo, nessa situação, nós conseguimos entender de que é o próprio Deus. A Bíblia fala que é o anjo do Senhor. No Antigo Testamento, há algumas aparições de Deus, algumas que são chamadas teofanias. É quando o próprio Deus aparece. E quando esse próprio Deus aparece no Antigo Testamento, uma das características que diferencia esse anjo de qualquer outro anjo é que ele aceita adoração. Houve várias aparições de anjos no Antigo Testamento, onde os anjos não aceitavam a adoração. O anjo apareceu para Daniel, Daniel se prostrou, e quando ele se prostrou, o anjo disse: levanta, porque eu sou conservo teu. No Novo Testamento também apareceu um anjo para João. João também perde as suas forças e cai. O anjo diz: não, levanta, porque eu sou conservo teu. Já diferente, no Antigo Testamento, o anjo do Senhor apareceu algumas vezes e aceitou a adoração.
Esse anjo apareceu para Abraão. Abraão disse: então permita que eu faça uma oferta. Ele disse: pode fazer. Era o anjo do Senhor, era o próprio Senhor, era uma teofania. O anjo do Senhor aparece para Gideão, também uma teofania, também ele aceita a adoração. E esse mesmo anjo do Senhor, ele apareceu para Jacó, ele lutou com Jacó. E num determinado momento da luta, o anjo faz uma pergunta interessante. Ele pergunta: qual é o teu nome? E Jacó disse: meu nome é Jacó. Quando nós estudamos um pouco da história hebraica, nós podemos ver que o nome tinha significado. E quando ele disse para o anjo: meu nome é Jacó, ele estava dizendo: meu nome é trapaceiro, meu nome é enganador. E era isso que o anjo do Senhor queria ouvir, porque o anjo do Senhor, ele já sabia qual era o nome de Jacó. Ele não estava ali por acaso, ele não estava pelejando com Jacó por acaso, ele já sabia. E eu quero já abrir um parênteses e dizer que Deus sabe aonde você está, Deus sabe como você está, Deus sabe aonde você mora, Deus sabe a situação que você se encontra, Deus sabe. Deus sabe. Existem alguns exemplos bíblicos. Quando Deus chama Ananias para orar por Saulo, ele diz: Ananias, vai até a casa de Simão, o curtidor, lá na rua direita, você vai encontrar um homem chamado Tarso, ele está assim, 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 assado. Quando Deus fala com Cornélio, um anjo fala com Cornélio e diz: envia mensageiros a Jope e vai até a casa de Simão também, perto da praia. Ali você vai encontrar Pedro sentado na varanda, porque Deus sabe aonde nós estamos, como nós estamos, e Deus sabia qual era o nome de Jacó, mas Deus queria ouvir da boca dele: Jacó, qual é o teu nome? E ele disse: meu nome é trapaceiro. Esse primeiro versículo aqui é lindo, porque a Bíblia fala aqui: mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Quem te criou foi eu, Jacó. Mas olha o que a Bíblia diz: e te formou, ó Israel. Quando Deus troca o nome de Jacó para Israel, Israel significa príncipe de Deus. Então Deus tirou aquele nome de trapaceiro, Deus tirou aquele nome de enganador e colocou o nome dele de príncipe de Israel. E depois ele por duas vezes, nesses poucos versículos que nós lemos aqui, Deus fala para Jacó ou para Israel aqui: não temas. Não temas, porque eu te remi. Não temas, porque eu te chamei. Não temas, porque tu és meu. E depois ele diz: não temas, porque eu estou contigo. E quando nós buscamos na Bíblia, quantas vezes tem a palavra não temas? São inúmeras vezes, centenas de vezes tem na Bíblia: não temas. E eu quero pregar sobre esse tema chamado medo, porque muitas vezes nós temos medo do que não deveríamos ter medo, e o medo atrapalha muita coisa na nossa vida. A verdade é que só nós conhecemos os nossos gigantes, só nós conhecemos os nossos medos. Às vezes as pessoas pensam que não temos medo, mas nós sabemos aonde é que estão os nossos medos. Algumas pessoas dizem que na Bíblia tem 365 vezes a palavra não temas, e alguns dizem que isso não é por acaso, é para que todo dia você saiba que você não precisa temer. Eu queria falar de alguns medos que nós podemos ter ou que nós temos. É bem verdade que se nós fôssemos
falar sobre o tema de uma maneira mais profunda, daria um estudo em série com certeza, mas dentro do tempo que nós temos, nós vamos falar de alguns medos. Eu queria falar do primeiro medo que nós temos, ou que algumas pessoas têm, é o medo da morte. Existem pessoas que têm medo de morrer, e eu acho maravilhoso aquele versículo que Salomão diz, que escreveu e disse: tudo que vier à tua mão, faz com todas as tuas forças, porque para a sepultura onde tu vais, não há sonhos, não há projetos e não há realizações. É bacana a afirmação de Salomão: para a sepultura que você vai. Eu já contei aqui antes, sentado no avião, do lado de um senhor chamado Vitor, empreendedor, rico, estava vindo numa das suas viagens mensais aos Estados Unidos para a reunião, trabalha na construção civil, constrói prédios aqui nos Estados Unidos, e todos os meses precisa vir aqui para ter reuniões. E como são 11 horas de voo, eu sempre oro pedindo a Deus para colocar uma pessoa para que eu possa testemunhar do amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, porque é uma oportunidade tremenda. São 11 horas juntos e dá para conversar um bocado. E eu perguntei para o Vitor, eu falei: Vitor, o que você pensa a respeito da morte, ou da vida após a morte? E o Vitor disse para mim: eu nem penso nisso, eu procuro nem pensar nisso aí. Se tem uma coisa que eu não penso, é nisso aí. E logo nos primeiros minutos de conversa apareceu esse temor pelo tema, o temor pelo tema morte. E você vê que não é uma conversa muito comum entre nós. Você vê que se falar em morte, cruz credo, né? Não, deixa isso para lá. Mas Salomão, ele tinha uma certeza, e que todos nós temos, na verdade. Salomão disse: olha, tudo que vier à tua mão, faz com toda a tua força, porque para a sepultura onde você vai. Porque para a sepultura onde você vai, lá não tem projeto, lá não tem sonhos, lá não tem realizações. Eu fui fazer um funeral há um tempo atrás de um americano chamado Mike. Ele foi diagnosticado com câncer no cérebro, e ele disse para mim no hospital, ele disse: pastor, quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar a servir a Deus, eu vou voltar a trabalhar na igreja, porque eu era ativo na igreja e tal. E 15 dias depois eu recebo a ligação da esposa dele, dizendo: pastor, eu queria saber se o senhor poderia fazer o enterro do Mike. Ele nunca saiu do hospital, e ele gostou muito do senhor. Eu nunca vi o Mike gostar tão rápido de uma pessoa. Ele gostou do senhor, e eu queria saber se o senhor pode fazer o enterro dele. E eu aceitei o desafio, preocupado. Poxa, fazer um enterro de uma pessoa que eu conheci por 1 hora, familiares e amigos que eu não conheço, nunca vi, e fui fazer velório ali em Fort Mill. Orei a Deus, procurei uma palavra, pedi a Deus uma palavra, e Deus me deu uma palavra. O Mike estava no caixão na minha frente, e eu usei o texto de Salomão, esse texto dessa segurança de que nós desceremos à sepultura, com uma exceção. Só existe uma exceção que pode nos tirar da sepultura. Mas com esse texto de Salomão, eu disse: hoje nós estamos aqui fazendo o velório do Mike. Amanhã será você dentro de um caixão como esse, que nós estaremos fazendo o seu velório. E o resto da pregação não
vou pregar porque não... Mas o que eu falei, por mais que seja chocante, por mais que não seja agradável ouvir, foi o que Salomão disse: para a sepultura onde você vai, lá não tem sonhos, lá não tem projetos, lá não tem realizações. A única coisa que pode nos livrar da sepultura é o arrebatamento da igreja. É a única coisa. Não existe outra maneira de nós sermos livres da sepultura. Agora, eu estou aqui para dizer para você: não temas. Não tema a morte, não tema a sepultura, não tema o caixão, porque existe esperança, porque existe promessa, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. A palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz o seguinte: olha, não sejam como os demais. Não sejam como os demais. Com relação àqueles que dormem, que não têm esperança. A palavra do Senhor diz que a trombeta tocará e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e encontrarão o Senhor nas nuvens, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num corpo de glória e encontraremos o Senhor nas nuvens. E quando nós chegarmos lá, será declarado aquele salmo lindo que diz: levantai, ó portais eternos, levantai para que entrais o Rei dos Reis. E alguém de lá de dentro vai dizer: quem é o Rei dos Reis? E lá de fora vai dizer: é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portais eternos. Nesse momento nós entraremos no céu e na glória com aqueles que morreram em Cristo Jesus. Se você não acredita nisso, você não tem muitas opções fora disso. Você tem a opção de acreditar que morreu, acabou. É uma opção sua. Algumas pessoas acreditam nisso. Algumas pessoas acreditam que morreu, acabou, não tem mais nada, não tem nada depois disso. Essas pessoas que acreditam dessa maneira, elas procuram, escute bem, elas procuram aproveitar ou ter o máximo de prazer possível na vida aqui, porque o tempo de sua existência total é do berço ao caixão, e fora disso não existe mais nada. Então, essas pessoas acreditam dessa maneira, que o tempo que eu tenho é do berço ao caixão e eu preciso tentar aproveitar o máximo. Agora, é importante, eu sei que você sabe disso por experiência própria. Primeiro, os prazeres não satisfazem. Eu vou dizer isso de novo: os prazeres não satisfazem. É como a água, é como a terra que não se cansa de beber água, como a Bíblia diz. Assim também é o homem com seus prazeres, não tem limite, não tem satisfação. Você alcançou algo, você quer melhor. Você alcançou alguma coisa, você quer mais. Você conseguiu o que você queria, você ainda vai desejar mais. E no final da sua vida, em busca dos prazeres, você pode terminar igual Salomão, dizendo: jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e não tenha mais contentamento neles. Aleluia. Salomão era rico, Salomão tinha posses, ele diz isso: eu tive plantações, eu tive palácio, eu tive construções, eu tive mulheres. Não se escandaliza não, mil mulheres Salomão teve. E Salomão faz uma declaração que é impressionante. Ele diz assim: nada do que os meus olhos viram e do que eu desejei, eu deixei de ter. Quer dizer, Salomão, ele teve tudo o que ele quis, a hora que ele quis, da maneira que ele quis, e a vida dele perdeu a graça, porque chega um momento que ele diz:
seus maus dias e não tenha mais contentamento nele. Por que ele estava dizendo isso? Porque não tinha mais satisfação, porque não tinha mais alegria, porque não tinha mais entusiasmo. Então aqueles que vivem em busca do prazer, tentando saciar a sua vida o mais rápido possível, no período tão curto da vida, porque não tem esperança pós-morte, escuta, são os mais infelizes de todos. São os mais infelizes de todos. A outra opção que você tem para acreditar a respeito depois da morte seria a reencarnação. A reencarnação é uma outra possibilidade de crença, e essa possibilidade me incomoda, porque eu consigo fazer algumas perguntas e não obter resposta. A primeira pergunta que eu faço para quem que acredita na reencarnação, porque eu fui criado, eu falei na semana passada, essa semana, quinta-feira, eu fui criado nessa doutrina. Eu fui ensinado a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, o Espiritismo de Mesa Branca, Allan Kardec. Eu fui criado nisso, eu fui doutrinado desde a infância, desde os 7 anos de idade sobre a reencarnação. E eu comecei a fazer perguntas. A minha primeira pergunta é: se morre mais gente ou se nasce mais gente? E nós sabemos que o índice de natalidade é maior do que o índice de mortalidade. A humanidade só está crescendo. Na China é proibido ter mais do que um filho. Existem países que já está proibido porque o negócio está ficando muito cheio. Está cada dia mais tendo planejamento de família, porque está enchendo demais a Terra. Estão se falando daqui a poucos anos em 9 bilhões de pessoas. Então, se o índice de natalidade é maior do que o índice de mortalidade, dentro da doutrina da reencarnação já abre-se a primeira questão: há um déficit de espíritos, e nesse déficit só há uma resposta, e os espíritas concordam com isso. E eu digo para você que eu vim dessa religião, e os espíritas concordam com isso e dizem: Deus continua criando espíritos. Ó Jacó, fui eu quem te criei, e foi eu quem te formei, ó Israel. Então, dentro dessa reciclagem de espíritos que você vai e volta, até que pelo hinduísmo você alcance o estado Brahma, ou até que pelo budismo você encontre o estado Nirvana, por aí vai. A questão é o seguinte: se eu vou e volto, até que eu esteja iluminado, até que eu esteja num ponto de chegar diante do soberano, diante do Criador, se é por mim mesmo. O segundo problema que eu tenho com a reencarnação: não precisa e nunca precisou o Filho de Deus vir para morrer na cruz do Calvário, porque nesse caso eu vou fazendo bem até que eu possa chegar lá. E a palavra do Senhor diz que ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. E dentro dessa questão da reencarnação há um outro problema também. O problema é uma adaptação da origem oriental, da crença, para o mundo ocidental. Aonde nós estivemos lá no Nepal, nós fomos num crematório, e nesse crematório se coloca o morto perto do rio, e os familiares vão lá no rio e pegam um pouco de água do rio e trazem e colocam na boca do morto. E isso me chamou a atenção, porque, mais uma vez, eu fui criado nessa doutrina, e a minha esposa ficou
ficou assim, lá vai o Sandro e o Cleiton, porque a gente estava lá no meio dos mortos, a gente estava lá no meio do crematório. Essa aqui saiu correndo aqui, vai ter que buscar a salinha, porque estava correndo. O lugar é horrível. Mas me chamou a atenção, por que colocar a água na boca do morto? Vamos lá perguntar, vamos lá descobrir, vamos lá saber, para parar o processo de reencarnação. Peraí. Como é que é? Para parar o processo de reencarnação? Mas eu sou brasileiro, lá do Rio de Janeiro, e eu achei que isso era bom, o processo de reencarnação é bom. Porque se não foi agora, vai mais lá na frente. Se não foi desse jeito, vai depois. Se não foi porque não está muito bem. Mas de onde veio a origem da crença, de bom não tem nada. De bom não tem nada, porque nós não queremos que o nosso tio volte numa barata, nós não queremos que a nossa tia volte numa vaca, nós não queremos que o nosso primo volte aí no macaco. Então a gente precisa parar esse processo de reencarnação, que de bom não tem nada. Então o que eu vejo aqui? Uma doutrina sendo trazida do Oriente para o Ocidente. Senta-se alguém e diz, vamos fazer um upgrade nisso aqui? Vamos dar uma melhorada nesse negócio, porque esse aqui não está muito bom. Então, no Ocidente, parece que é uma oportunidade a mais. E eu tenho um problema, porque essa doutrina, ela não me dá esperança. Pelo contrário, ela me dá desespero se eu estivesse nela até hoje acreditando. Por quê? Por quê? Porque no lugar onde é a origem dessa doutrina, as pessoas entendem bem, para eu alcançar um estado Brahma, eu preciso pagar os meus karmas. Mas como Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já estou fazendo. Eles entendem que eles não conseguem pagar o karma nunca. Só existe uma maneira de pagar o karma. Corta-se os braços, corta-se as pernas, fica sentado ali, esperando a morte chegar. Pelo menos assim você não faz mal nenhum a ninguém. Você pega na Índia as famílias, e tem famílias que estão condenadas a vida inteira a cremar os corpos, porque na outra vida eles fizeram alguma coisa muito mal, muito ruim. Então eles estão condenados a queimar os corpos. E à margem do Gandhi lá, nós vimos a reportagem no outro dia, cada pessoa ali crema ali 30 corpos num dia, 20 corpos num dia, e um repórter pergunta para um deles, quanto tempo você crema corpos aqui? E ele diz, tem 18 anos, que todos os dias eu cremo os corpos aqui. Quantos você cremou hoje? 30. Só que cada vez que ele toca no morto, ele arruma karma para ele mesmo. Mas ele não tem opção, ele tem que tocar no morto, porque numa outra vida ele fez alguma coisa de errado. Então eu pergunto, dentro dessa doutrina, qual é a esperança? Qual é a esperança dessa família? O pai de família que estava ali queimando aqueles corpos, perguntaram para ele o que vai ser dos seus filhos. E ele disse, todos eles vão trabalhar como eu trabalho e não vão fazer mais nada além disso. E como que vai pagar os karmas? E aquelas castas mais altas apenas. Então nós temos algumas perguntas sem respostas e algumas opções piores da vida após a morte.
Tem um outro problema também, como eu já falei aqui, fui criado no catolicismo, primeira comunhão, missa todos os domingos, praticante, e fui fazer as mesmas perguntas e me bateu um problema com a questão do purgatório. De uma oportunidade a mais, de uma última chance. E esse purgatório pega a mensagem da cruz e joga lá no chão. Sabe por quê? Porque se eu for para o purgatório e eu tiver mais uma chance, Jesus não serviu na minha salvação, porque eu estou indo por mim mesmo, sou eu que estou tendo a oportunidade. Então, eu estou trazendo aqui algumas ideias do que nós podemos pensar da morte, da nossa morte, da minha morte, da sua morte, algo que a gente evita de pensar, algo que a gente não quer pensar, algo que parece estar longe, principalmente para os jovens, mas eu quero dizer para você também uma coisa que você já sabe: você não é dono do que vai acontecer amanhã. Jovem, atenta para o que eu vou te falar. Fui diagnosticado com câncer dia 23 de agosto de 2009. Quando comecei o tratamento de quimioterapia, eu fiz 81 quimio. Quando eu comecei o tratamento de quimioterapia, muitas vezes eu cheguei no hospital, no CMC, em Downtown, e não tinha quarto. Escuta, não tinha quarto na oncologia. E o quarto andar inteiro era a oncologia. E eu conhecia todo mundo, eu e a Ana conhecia todo mundo. A gente conhecia os enfermeiros, conhecia os médicos, conhecia os pacientes, conhecia quem estava chegando, conhecia quem estava saindo. A gente conhecia todo mundo lá e chegava lá, não tinha quarto. Sabe por quê? Lotado. Agora, você sabe o que é uma enfermeira que trabalha na oncologia chegar para a gente e dizer: eu estou assustada? Olha, se você vê uma enfermeira assustada, se você vê uma aeromoça assustada, você pode se assustar também. Toda vez que o avião balança muito, eu já olho para a aeromoça, já olho para quem trabalha no avião. Se eles estiverem tranquilos, eu falo: não, eles já estão acostumados com isso. Agora, quando eles não estão tranquilos, aí o negócio... Sabe o que essa enfermeira falou? Estou assustada com a quantidade de casos de câncer. Estou assustado, com cada dia mais chegam mais jovens e mais crianças aqui. E o que eu estou falando não é nenhuma novidade. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós não estamos no controle da situação. Quer dizer que ou para nós acontece o arrebatamento, nós que acreditamos na doutrina do arrebatamento, ou acontece o arrebatamento e nós não descemos à sepultura, ou mais cedo ou mais tarde nós desceremos à sepultura. Agora, eu estou aqui para dizer para você que você não precisa ter medo da morte. Seja amanhã, seja mês que vem, seja ano que vem, seja daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Sabe o que você precisa ter medo? Sabe o que você precisa ter medo? Talvez foi por causa disso que Deus falou para Jacó. Falou: Jacó, não temas, não temas, não temas. Você precisa ter medo. É de acontecer o que aconteceu com Jacó. Jacó disse, com 137 anos de idade, Gênesis fala sobre isso, no finalzinho da sua vida, 137 anos de idade, Jacó disse o seguinte: meus dias foram poucos e mal vividos. Meus dias foram poucos e mal vividos. 137 anos, infeliz. Rico, Jacó era rico. Jacó, com 137
vividos. É isso que você tem que ter medo. É isso que você tem que ter medo. E quando eu estava doente, e quando as pessoas vinham se despedir de mim, e quando as pessoas chegavam lá em casa e me viam naquela condição e começavam a chorar, e quando a minha mãe espiritual, a Osana, foi lá em casa, chegou do lado de fora da minha casa, abraçou o marido dela chorando e disse: é a última vez que nós vemos o Sandro aqui na terra. E algumas pessoas passaram por esse processo comigo, e eu dizia para todo mundo, dizia para minha esposa. Teve uma vez que eu não tinha força para falar, eu agarrei ela aqui, eu trouxe ela pertinho da minha boca, eu trouxe o ouvido dela assim, eu falei assim: Ana, fala para eles que eu não vou morrer, porque Deus ainda tem uma obra na minha vida. Pergunta se eu temia a morte, ou se eu... Não temia a morte. E eu tinha certeza que eu não ia morrer. E eu quero dizer para você agora, preste atenção, preste atenção, preste atenção. A certeza que eu tinha não tinha nada a ver com o meu trabalho. Tinha nada a ver com o meu trabalho. Sabe por quê? Porque o meu trabalho tem outro para fazer. Quando eu disser para meus clientes que não faço mais, eles no dia seguinte já tem outro para colocar no meu lugar. Quando eu disser para contratos que eu não vou mais trabalhar, no dia seguinte eles já têm outros para trabalhar. Não era por causa do meu trabalho, também não era por causa da família. Por que não era por causa da família? Porque se eu tivesse morrido, já tinha outro também no meu lugar. Que é irmão desse. Fiz um seguro de vida. Tem um bocado de ano, uns 12 anos. O cara sentado na minha mesa: senhor Pereira, aqui está o seu seguro de vida, $250 mil, o senhor vai pagar isso por mês, tal, está satisfeito, estou satisfeito, tal. Mas quero dar uma boa notícia para o senhor. Se o senhor pagar só isso aqui a mais, só um pouquinho a mais, em vez de ser 250, vai ser 500 mil. Ela estava na mesa comigo. Eu falei: rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Se eu morrer, o cara vai ficar com a minha casa, vai ficar com os meus carros, vai ficar com as minhas filhas, vai ficar com a minha mulher, e ainda com $250 mil, você está achando pouco? Estou pagando. Só que agora com uma diferença, eu fiz um para ela também. Eu tinha uma certeza, que eu tinha uma obra para realizar, eu tinha algo para fazer, e você não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo da morte, porque a Bíblia fala: não seja como aqueles que não têm esperança. Eu já falei aqui, eu cheguei em Petrópolis, no primeiro dia que eu cheguei lá na igreja: pastor, a irmã fulana de tal morreu, e eu sei que o senhor está cansado da viagem, mas a gente vai ter que ir direitinho lá pro funeral dela, e o senhor que vai fazer o funeral. E tá bom. Chegamos lá, um corredor, e as salas abertas, várias salas, e cada sala dessa, um caixão, com o seu morto, com as suas famílias e tal. E aqui nós estamos na sala da irmã, e os irmãos cantando os hinos. As pessoas, os familiares mais próximos chegavam, beijavam, choravam, mas com uma esperança, irmãos. Com uma esperança. Irmãos, as pessoas da outra sala, da frente, os gritos, e o pânico, e o desespero,
uma coisa assim, quem não tem esperança. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou dizer para você o que os filósofos falam sobre a morte. Escuta. Os filósofos dizem o seguinte: a proposta do cristianismo em relação à morte é tão boa, tão boa, tão boa, tão boa, tão boa, que a gente tem dificuldade de acreditar. É o que os filósofos dizem. A proposta ela é tão boa, porque eles chegam a dizer, a proposta é o seguinte: você vive com quem você ama agora, você serve a Deus, e depois que você morre, a única coisa que vai acontecer é que você vai viver com as pessoas que você ama juntos por toda a eternidade. Então eles dizem, isso é tão bom que não dá para acreditar. Mas fazer o que se nós acreditamos? Fazer o que se eu prefiro acreditar na ressurreição dos mortos do que acreditar num pouco de água de um rio sujo dentro de uma boca para parar o processo de reencarnação? Fazer o que se eu prefiro acreditar na ressurreição dos mortos do que acreditar que acabou? E essa doutrina do acabou é a que mais me incomoda. Sabe por quê? Porque eu não olho para mim, eu não me olho no espelho, eu não vejo um cachorro, eu não vejo um animal irracional, eu não vejo isso. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que Deus falou: Jacó, fui eu quem te criei, mas eu te formei, Israel, eu te formei príncipe, tu és a menina dos meus olhos. Eu olho no espelho e eu vejo que eu tenho valor para Deus. Eu olho a anatomia do meu corpo e eu digo, essa perfeição que tem aqui dentro, tudo funcionando, não é o acaso. Meu pai tem dificuldade de acreditar na ressurreição dos mortos. Um exemplo tão banal que ele me deu. Acredita na reencarnação, acredita em alienígena, acredita que a próxima geração não vai ter mais um dedo mindinho. Por que, pai? Porque não serve para nada o dedo mindinho. Agora vocês estão rindo? Pergunta para ela. 82 anos de idade, concurso do exército, do oficiais de exército, um dos primeiros. Concurso de fiscal de imposto de renda, um dos primeiros. Caí na besteira de falar para o meu pai, outro dia aí, quando ele teve a última vez, pai, esse A aqui é com crase ou sem crase? Para que eu fui fazer essa besteira? Ele falou, não acredito que você está me perguntando isso, vai pegar um caderno agora. Lá vai eu, acho que está, sei lá, 38 anos de idade, caderno, traz meu pai aqui, pai. E lá vai meia hora de aula para a bendita da crase. Pensa num homem inteligente, que acredita num monte de coisa, mas não acredita na ressurreição. Sabe por quê? Como que a terra vai dar os seus mortos? Como que alguém que morreu no mar e depois foi comido pelos peixes e depois apodreceu tudo e não ficou mais nada, não tem mais vestígio de nada? Como? Que pergunta tão simples. Que pergunta tão simples. De uma pessoa tão inteligente. Então como é, pastor? Fala para mim qual é a resposta, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que o salmista disse, de uma maneira maravilhosa, eu fui criado no ventre da minha mãe, de uma maneira tão maravilhosa que é assombrosa para mim. Você já parou para pensar, Deus te criando no ventre da tua mãe? Você já parou para pensar que quando eu olho a Kimberly, eu vejo a Ana nela, ela vê partes minhas nela? Você já parou para pensar, Deus criando você com
aquele que é poderoso para criar, ele não é poderoso para recriar, ele não é poderoso para fazer, para desfazer, para trazer. A Bíblia fala, irmãos, que o profeta chegou no vale de ossos secos, e Deus disse: profeta, profetiza para esse vale. Escuta isso aqui. O profeta levantou a voz e disse: ossos secos, ouve a voz de Deus. Os ossos ouviram a voz de Deus, começaram a se juntar um com o outro, porque Deus é poderoso. Deus é aquele que disse: haja luz e houve luz, haja terra e houve terra, haja animais e houve animais. Deixa eu formar o homem aqui, e ele formou o homem. Deixa eu soprar nas narinas dele da vida. Esse Deus não é poderoso? Poderoso mais do que qualquer doutrina. E ele disse: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito: eu vou para o Pai, prepararei lugar, e mais uma vez voltarei para vos buscar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Eu quero dizer, eu acredito na reencarnação. Eu acredito na ressurreição. Isso! Se meu pai estivesse ouvindo isso, ele ia falar assim: aleluia! Eu acredito na ressurreição dos mortos, e isso faz com que eu não tenha medo da morte. Eu quero dizer para você: você não precisa ter medo. Não temos, não temos. Vamos nos colocar de pé? Eu preguei um texto da mensagem, porque o segundo tópico era: tem pessoas que têm medo de viver. Tem pessoas que têm medo de viver. Quem sabe numa outra oportunidade a gente prega. O terceiro tópico: tem pessoas que têm medo do seu destino. Talvez essa palavra destino incomode algumas pessoas. Talvez eu possa falar para você: tem pessoas que têm medo do propósito de Deus para a sua vida. A palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Você acredita na ressurreição dos mortos? Então, para que ter medo? Para que ficar ansioso? Sabe, tem alguém aqui hoje que precisava ouvir isso. Para que ficar entre dois pensamentos? Para que ficar indeciso? Para que ter o posicionamento do Vitor do avião? Prefiro não pensar nisso. Se nós sabemos de que é uma coisa certa, já falei aqui várias vezes e não me canso de dizer, o dia que a irmã Meire falou para mim: Jesus está vindo e eu estou indo. Uma hora a gente se encontra. Nós não só não precisamos ter medo da morte, como nós precisamos ter a certeza da ressurreição. Sabe que isso muda a nossa maneira de viver? Feche seus olhos por um minuto.
Eu queria que o Espírito Santo de Deus falasse ao seu coração de que o que você faz aqui não é perda de tempo. O que você acredita aqui não é apenas em mais uma entre milhares de doutrinas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. As pessoas dizem por aí, está todo mundo em busca da verdade, mas quem encontra Jesus, encontra a verdade. E se Ele disse, bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição, é porque Ele é a verdade. E se Ele disse que vai voltar para buscar-nos, para nós estarmos com Ele, é porque é a verdade. Se nós encontramos Jesus, nós já encontramos a verdade. E isso é tudo, porque essa vida é muito rápida, essa vida é passageira, essa vida é corrida. Quando você olha para trás, já se passaram 10 anos, já se passaram 20 anos. Quando você vê, o seu corpo está passando por mudança. Quando você vê, algumas coisas já passaram tão rápidos que você nem viu, mas o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está diante de nós. Pai, eu oro nesse momento por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que ouviu a Tua palavra. Senhor, se havia alguém ansioso, ó Deus, com medo, temeroso, ou quem sabe pessoas nem pensavam em ressurreição, nem pensavam em morte, meu Deus, eu oro, Senhor, para que o Senhor se revele para cada um de nós, para nós termos essa segurança de vivermos, ó Deus, e vivermos a vida em abundância que o Senhor tem para nós, vivermos o plano que o Senhor tem para nós. Deus, nós não queremos chegar no final da nossa vida e dizer que os nossos dias foram poucos e mal vividos. Pelo contrário, Senhor, nós queremos chegar no final e dizer: combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, e eu já sei da coroa de glória que está preparada para mim. Deus, em nome de Jesus, coloca essa certeza em nossos corações. Nós encontramos a verdade, nós tomamos posse da verdade, nós nos apegamos à verdade, porque há esperança para nós, ó Deus, e nós não somos como aqueles que não têm esperança. Meu Deus, eu oro, se alguém entrou aqui nessa noite sem esperança, se alguém entrou aqui nessa noite querendo apenas viver o mais prazeroso possível no pouco tempo de vida, sem a esperança de que o melhor ainda está por vir, que o Teu Espírito Santo possa se revelar a essa pessoa, de uma maneira que o entusiasmo pela vida seja cada dia maior. Pai, no nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que eu falei aqui, que eu dei exemplos, como meu pai, que o Senhor possa alcançá-lo, ó Deus. Meu Pai, que o Senhor possa se revelar a ele, ó Deus. Eu oro para aquelas pessoas do Nepal, Senhor Deus, meu Pai, da Índia e de muitos outros lugares, que estão em busca da verdade, que estão fazendo o melhor, ó Deus, mas não conhece o Senhor, e se não conhece o Senhor, não conhece a verdade. Eu oro para que o Senhor se revele para essas pessoas, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Escuta, os gregos falavam muito sobre a morte, questão filosófica. Quando o Evangelho chegou aos gregos, a princípio era loucura, e a própria palavra de Deus diz isso: o Evangelho é loucura para quem perece, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Mas essa palavra de esperança, de que existe vida depois, e que essa vida em Cristo Jesus, ela é maravilhosa, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima.
que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Essa mensagem esmagou as doutrinas filosóficas de uma maneira que chegou até nós aqui, de uma maneira que essa igreja é crescente. Sabe o que está acontecendo no Nepal? 10 anos atrás, 1% da população do Nepal conhecia o Senhor. 10 anos depois, hoje, 10% da população testifica que Jesus é o Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso? O governo do Nepal já anunciou: nós temos que fazer alguma coisa, senão os cristãos vão tomar o Nepal. Essa mensagem de esperança está tomando a China. Já é conhecida como a igreja que mais cresce no mundo, a China. O sul da Índia já está todo avivado pelo Evangelho do Senhor. Sabe por quê? Porque nós queremos esperança. E essa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Existe alguém aqui que gostaria de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Queria aceitar como um passo de fé, porque ainda tem muitas questões, e se você tem questões, eu também tenho. 20 anos depois eu ainda tenho um monte de questões. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para eu aceitar a Jesus, o que eu preciso é de fé. E a fé, ela é a certeza daquilo que eu não posso ver. É isso que Hebreus diz. É a certeza daquilo que eu não posso ver. Se nós fôssemos aceitar a Jesus pela letra, o certo seria nós fazermos um seminário de teologia primeiro. Deixa eu entrar no seminário, deixa eu estudar, deixa eu ver essa proposta. Mas a verdade é que todos nós que um dia aceitamos pela fé. E essa fé fez com que algo aqui dentro mudasse. E sabe o que mudou? Nasceu um novo homem. Nicodemos perguntou: como é que eu posso herdar o reino dos céus? E Jesus disse: se não nascer de novo, é impossível. Quando pela fé nós aceitamos a Jesus, quando pela fé nós damos esse passo que nós não sabemos a profundidade do que nós estamos pisando, algo muda no nosso interior. E se você tem dúvidas sobre isso, pergunta para as pessoas que um dia aceitaram Jesus. E fala para mim como é que foi a experiência de aceitar a Jesus. Quem sabe hoje você quer dar esse passo. Alguns aqui me conhecem e até puxam a minha orelha. Pastor, o senhor não faz apelo, o senhor não convida as pessoas para aceitar a Jesus? Pois eu convido quando eu sinto de convidar. Eu chamo quando Deus fala no meu coração. Chama porque eu quero salvar. E eu sei que tem pessoas aqui hoje que Deus quer salvar. E eu sei que tem pessoas aqui hoje que Deus quer fazer nascer algo novo, para uma novidade de vida. Eu sei que tem pessoas aqui que tinha e continua tendo questões, mas eu quero te dizer que Deus vai revelar para você e vai te ajudar. E como eu
Eu tenho um monte de questões resolvidas, mas tem muitas outras ainda em aberto. Eu quero convidar você para levantar a sua mão e dizer: eu quero aceitar a Jesus. Se você é essa pessoa, não se sinta constrangido, não se sinta encurralado. Essa não é a ideia. Eu vou dizer para você, sem medo de errar, nós não precisamos que você aceite. Eu, como pregador, não preciso ver resultado da mensagem, eu não preciso ver alguma coisa, não. Mas Deus achou graça e quer salvar alguém ou alguns aqui hoje. Se você está sentindo algo mexendo, está sentindo vontade, mas não sabe se é a coisa certa, e você quer fazer isso, eu quero te motivar a seguir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu nem sei aqui se todos são cristãos, mas eu quero fazer essa pergunta, e eu não vou ficar insistindo, mas eu sinto no meu espírito que Deus quer você. Ele disse: eu que te criei, ó Jacó, eu que te formei, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tem alguém aqui que já é de Deus e você não sabe. Tem alguém aqui que gostaria de tomar essa decisão? Faça o sinal assim com sua mão, levante sua mão. Amém. Se você tiver outras oportunidades, eu te aconselho a tomar posse dessa oportunidade. Eu tive essa oportunidade, dei esse passo de fé, e foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Amém? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento na Tua presença. Quero pedir que o Senhor possa nos abençoar, tirando todo medo, que o Senhor possa se revelar e revelar os Teus planos para nós. Que o Senhor possa nos dar essa fé que nós precisamos para acreditar na Tua palavra cada dia mais, no nome de Jesus. Amém.